Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo, agradecendo o fato de poder estar aqui, pensando junto com todos o que significa para nós, nesse momento, resistir. E acho que esse evento não poderia acontecer num momento mais adequado. Então, vamos à resistência. Eu propus como título Discurso, Mídias e Formas de Resistência, e fiquei muito em dúvida. Discursos, mídias, memória, mas eu acabei tirando a memória, embora ela vai estar presente no meu texto, só para aliviar um pouquinho o título. Então, eu peguei como epígrafe Pécheux, mas eu vou me deter, esse Pécheux que todo mundo conhece, eu vou me deter mesmo na primeira delas. A gente resiste porque a gente existe. É uma fala da Manu. Pouco depois do fim das eleições, ela apareceu com o marido, cantando, e ela me deu isso de presente. Então, a gente resiste porque a gente existe. Eu vou começar fazendo um pequeno preâmbulo. Eu me perguntei um bom tempo em que ponto eu começaria. Muitas ideias me passaram pela cabeça, mas eu decidi fazer um recuo no tempo. Eu vou dar uma caminhada para trás. Eu vou a 2016, é o meu ponto de início. Antes, porém, pensar assim, por que 2016? Eu poderia ter começado em 2013. Certas questões já estavam lá, latentes. Mas recuo demais, eu tenho um tempo delimitado e decidi que o meu recuo ia a 2016. Então, é esse o meu ponto de corte do interdiscurso. Já muito se disse sobre a questão do golpe de 2016, inclusive eu mesmo, ano passado, aqui. E não se trata de repetir o já dito, mas eu preciso voltar àquele acontecimento histórico para nele ancorar a presente reflexão. Então, brevemente, eu volto a ele. Hoje, não interessa mais perguntar se foi golpe ou se foi impeachment, pois essa pergunta já foi respondida a partir das mais diferentes posições do sujeito. E a minha posição é reafirmar que sim, foi golpe. Então, esse é o meu ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar que é um golpe diferente. É um golpe diferente, pois não foi desferido por uma quartelada. É um golpe que foi constituído em diferentes etapas. Ele veio de 2016 e eu diria que ele terminou em 2018. Ele se constituiu, portanto, dessas diferentes etapas, e elas vieram todas revestidas da legalidade, da legitimidade. Sobretudo, ancorados no instrumento do impeachment. Eu recuo a esse acontecimento para fazer uma outra pergunta. Por que esse golpe ocorreu? E se faço essa pergunta 2 anos depois, é porque entendo que essa resposta está diretamente ligada ao que aconteceu em 2018. O golpe de 2016, no meu entendimento, se parece muito com um jogo de xadrez.
E eu vou usar essa metáfora. Eu penso nele como um jogo de xadrez, onde Dilma foi derrotada, não como se fosse uma torre ou a rainha desse tabuleiro. Ela foi derrubada como um simples peão. Ela foi derrubada e depois vários outros movimentos neste tabuleiro político foram essenciais, E deles eu vou destacar um que é muito importante, que foi a construção de um mito. O PT instituiu a corrupção e todos seus membros são corruptos. Esse foi um mito forte, construído e repetido à exaustão. E, com isso, derrubaram a barreira de peões, que eram os membros do PT, e partiram em busca do xeque-mate contra Lula. Essas jogadas foram arquitetadas com a conjugação de diferentes forças institucionais e políticas. Deputados e senadores, articulados entre si, todos tinham um alvo comum: o desmanche do PT e de suas lideranças. De um lado, o PSDB, que após sofrer uma 4ª derrota nas urnas, inferiu que, com sua agenda neoliberal, só chegaria novamente à presidência do Brasil, derrubando o governo e o PT. De outro lado, as bancadas da bala, da Bíblia e do boi, cada uma delas movida por diferentes questões e interesses. A bancada da Bíblia, lutando por suas bandeiras moralizantes, a bancada do boi, em seus embates contra o sem-terra e em defesa do agronegócio, e a bancada da bala, trazendo a liberação do comércio de armas travestido de autodefesa. Ou seja, uma reunião de motivos muito heterogêneos, formando uma cortina de fumaça, por trás da qual encontrava-se, de um lado, o mercado e seus argumentos econômicos, e, de outro, a luta pelo poder. Uma dupla imbatível de interesses. Mas esse golpe não foi apenas um golpe parlamentar. A ele juntou-se um judiciário seletivo que vazou constantemente e em momentos oportunos informações de delações premiadas que supostamente corriam em segredo de justiça à grande imprensa, que, pelo regime de repetibilidade, foi dando uma direção de sentidos e gerando um efeito de verdade, de modo a formatar a opinião pública favoravelmente aos interesses da classe dominante. Ou seja, a religião produzindo a repressão em nome da moral e de Cristo, a política conduzindo o falso combate à corrupção, a justiça e a lei a serviço do mercado foram alguns dos elementos que constituíram o cenário da luta que se travou neste tabuleiro entre diferentes classes sociais e políticas. E assim, cinicamente, essas forças políticas, religiosas e jurídicas, conjugadas entre si e com o apoio incondicional da grande mídia, foram afinando seus instrumentos e ajustando seus interesses para alcançar seu propósito: derrubar Dilma, desacreditar e desarticular o PT e, por fim, alcançar seu objetivo principal: destruir Lula e recuperar o poder. Essas jogadas foram muito bem sucedidas. Julgaram Lula baseados na convicção de que ele tinha praticado corrupção passiva. Julgado e condenado, recorreu e seus recursos foram negados. Seu processo seguiu para a 2ª instância, onde sua condenação foi ratificada e sua pena aumentada. Estava dado o xeque-mate a Lula, só faltava derrubá-lo. Todos os recursos impetrados resultaram inúteis e, por fim, foi-lhe dado, no dia 5 de abril de 2018, um ultimato: entregar-se à Polícia Federal à tarde do dia seguinte.
Todos esses fatos puderam ser lidos na grande imprensa, mas se examinarmos as matérias que nelas foram publicadas, não vamos encontrar sinais de resistência, de questionamento, de dúvida. Elas apenas reproduziram a exaustão, cumprindo o que delas se esperava para consolidar o golpe. Essa era a sua tarefa. E uma pergunta que se coloca então: houve resistência? Por parte de quem? Ao receber o mandato de prisão, expedido por Moro, Lula dirigiu-se ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde permaneceu até o dia 7 de abril. E foi naquele dia que algo veio perturbar a engrenagem muito bem azeitada desse golpe praticado em slow motion. Ao tomarem conhecimento da presença de Lula, aliados e militância começaram a correr ao sindicato, que rapidamente transformou-se em uma citadela intransponível. Para que a Polícia Federal lá chegasse e desse voz de prisão a Lula, teria que abrir passagem por entre a multidão que lá estava e se aglomerava e aguardava o desenrolar dos acontecimentos e o prometido pronunciamento de Lula. E aqui inicia um segundo momento da minha reflexão. No meu entendimento, foi nesse compasso de espera que ocorreram dois acontecimentos simultâneos. O primeiro consistiu na finalização do golpe em slow motion, marcado pela prisão de Lula algumas horas depois, mas antes disso, teve início, nesse exato espaço, um segundo acontecimento histórico, intimamente entrelaçado ao primeiro. Surgia ali, diante daquela citadela palanque, o início de um movimento de resistência. Um movimento que foi desencadeado pelo discurso de Lula. E nesse ponto, lembro Peixe. O instrumento de transformação da prática política é o discurso, como sistema articulado que remete à prática social complexa. A seguir, trago dois recortes para observar de que modo o referido discurso teve a força para transformar-se em prática política e social de resistência. No primeiro recorte, eu tinha pensado até em deixar ele aí, mas eu acho que eu quero ouvir, eu mesma, de novo. Eu, há muito tempo atrás, sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico, sem diploma de universidade, cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocar nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juiz e procurador só da elite. Daqui a pouco, nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascido na periferia. Vamos ter muita gente dos Sem Terra, do MTST, da CUT, formada. Esse crime eu cometi. Nesse recorte 1, há algumas questões que interessam para mim, nesse momento, me deter. Inicialmente, Lula nos coloca diante do que realizou em seus 2 mandatos, apresentando-se como um político que tinha sonhos que soube transformar em projetos e estes em realizações. A seguir, ele encerra brevemente esse balanço, acrescentando: esse crime eu cometi. Com esse pequeno comentário, que poderia até passar despercebido,
Lula refuta a acusação pela qual está sendo condenado, sem sequer mencioná-la. E explicita que se há um crime de que pode ser acusado, é o de suas realizações. E esse comentário remete, por sua vez, aos descontentamentos da classe média. Mas retomemos o balanço de suas realizações. Ao listá-los, mostrou ser possuidor de um capital político, forte o bastante para servir de garantia para a demanda-comanda que iria apresentar a seus aliados e sua militância logo após, e que eu trago a seguir no recorte 2. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lulas, de Bolos, de Manuela, de Dilmas Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar os meus sonhos, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar no dia que o Lula tiver um infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês. E são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei, porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Esse recorte 2 representa, no meu entendimento, a missão que Lula entregou aos aliados e a tarefa que delegou à militância. Nesse ponto, trago novamente Pechet. Para melhor iluminar esse movimento político de Lula. A prática política tem por função transformar as relações sociais, reformulando a demanda social. Demanda que também é comanda, no duplo sentido que entendemos daqui por diante, por meio de um discurso. Dizendo isto, não pretendemos que a política se reduza ao discurso, mas que toda decisão, toda medida, no sentido político, adquire seu lugar na prática política. Esse discurso de Lula, proferido poucas horas antes de se entregar à Polícia Federal, teve o efeito de sentido de transferir o bastão da luta política a seus aliados, nomeados no recorte 2. Essa foi a demanda, levar adiante seus sonhos e seus projetos, não deixá-los cair no esquecimento. E, ao mesmo tempo, transmitir à militância do PT a comanda de continuarem a mobilização que tinha tido início naquele acontecimento. Demanda e comanda estavam sendo transferidas naquele instante e, de certa forma, se confundiam uma na outra. E estava lançado o discurso fundador da resistência, que não só ainda persiste, como foi aumentando e produzindo vários efeitos de sentido e se desdobrando em diferentes gestos de resistência. Assim, entendo que naquele momento, independentemente do golpe em slow motion, que estava em andamento desde 2016 e muito próximo de encerrar-se naquele mesmo dia 7, um outro acontecimento histórico tinha sido iniciado, o da resistência política. A pergunta seguinte que preciso formular é: como uma comanda como aquela que vimos ser formulada no recorte 2 se transforma em resistência? Em primeiro lugar, eu entendo que, para que a comanda de Lula se transformasse em resistência, fez-se necessário que a militância do PT reagisse, saísse da letargia em que estava mergulhada desde o golpe
em 16, quando ele iniciou e que apanhou todo mundo de surpresa e meio que anestesiados ficaram. E foi o que sucedeu. Pouco a pouco, os sujeitos foram se identificando com a comanda que Lula lhes havia passado. Não adianta tentar acabar com minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Sou uma ideia misturada à ideia de vocês. E a militância iniciou e passou a transformar-se cada um dos militantes em Lulas. Lula livre lá, eu sou Lula, e tantos outros enunciados que vimos hoje na mesa anterior. Com esses tantos enunciados, né, eles, no meu entendimento, dá-se um acontecimento histórico que se transforma depois em paráfrase, se desdobra em paráfrase e se dá o acontecimento discursivo de que vocês falavam há pouco. Mas não se trata de uma resistência qualquer, passageira, que se esgotaria após a prisão de Lula, nem tampouco de uma resistência individual. Trata-se de resistência política, exercida coletivamente enquanto prática social. Essa é a natureza da resistência que estava nascendo ali, diante daquele palanque, exatamente naquele momento. Resistência que a mídia tradicional não captou, não fez ressoar. Tampouco seria a Globo que transmitiria aquele discurso de Lula. A Globo continuava com sua programação normal, mas a Globo News estava lá, comentando, descrevendo o que passava, identificando as personalidades que se faziam presentes no palanque, mas não dava a ouvir as vozes, as manifestações de apoio, nem mesmo o discurso de Lula ela retransmitiu. Em seu lugar, ouvia-se a voz do repórter que cobria o evento, né? E que estava ali à espera do acontecimento do furo jornalístico. Lula seria preso. Era isso que eles estavam fazendo ali. Estavam de plantão esperando. Foi mais uma vez a mídia alternativa que cumpriu o papel de transmitir aquele acontecimento. A rede TVT fez a transmissão que pôde ser acompanhada pela internet e, ao transmitir o discurso de Lula, deu início àquele ato de resistência. Foi ela que transmitiu a demanda e a comanda de Lula. Foi através dela que esse ato chegou aos diferentes quadrantes do Brasil. Ou seja, a materialização desse primeiro movimento de resistência partiu da mídia alternativa, pois as demais estavam ali para cobrir o último ato do golpe em slow motion. Cabe salientar igualmente que, assim como há diferentes formas de materializar a resistência, também há diferentes formas de resistência. Diria que uma das formas mais poderosas de resistência política, no caso que aqui estamos observando, foi a contraidentificação com a justiça. A resistência por discordância, com a condenação de Lula, em que faltavam provas, mas sobravam convicções. Fez surgir maus sujeitos que não concordaram com o julgamento, nem com a prisão após segunda instância. Maus sujeitos que desejavam que Lula pudesse se candidatar e concorrer à presidência, etc. Trata-se de uma contraidentificação com o objeto paradoxal justiça, como o designa Péchet.
Uma justiça que apenas na aparência é cega ou, dizendo de outra forma, que só é cega quando convém e, nesse caso, torna-se conivente. Esse sujeito, ao contra-identificar-se com a justiça, rompe com a idealização que dela é feita. Todos são iguais perante a lei. E, dessa forma, faz ver a guerra travada por meio da manipulação das leis, a assim chamada lawfare. Bom, acho que nesse ponto também inicia um outro momento. Após a prisão de Lula, os gestos de resistência política foram se multiplicando e tomando muitas outras formas. O dia seguinte, viu surgir um acampamento em frente à Polícia Federal de Curitiba, onde Lula encontra-se preso. Dessa vez, a resistência política tomou uma dupla forma. Por um lado, assumiu a forma de um gesto de solidariedade a Lula, não o deixando só. E como fazer para que ele soubesse que não estava só? Tomando de um megafone e dizendo, bom dia, Lula. Ou ainda, cantando Lula lá. A Polícia Federal mostrou que não era possível ter um acampamento diante de sua sede. Os manifestantes não desistiram de seu acampamento, apenas o deslocaram. E, enquanto estava finalizando esse texto, eu li, que o acampamento de Lula finalmente estava sendo desmontado, né? Mas que eles decidiram manter a vigilância. Né? Pouco depois, a Justiça interditou visitas a Lula. Essa decisão era conhecida publicamente dentro e fora do Brasil. Isso não impediu que visitas se sucedessem constantemente, mesmo que sem sucesso. E assim, repetia-se com frequência o anúncio de que políticos, correligionários, companheiros iriam visitar o ex-presidente, colocando em prática uma forma de resistência anteriormente descrita por Péchet como não entender ou entender errado, não escutar as ordens. E essa forma de resistência foi repetida muitas e muitas vezes. E a cada vez um discurso de contestação era produzido. E com ele, novamente a justiça era criticada pelos visitantes, outros tantos maus sujeitos se multiplicando. E assim, visitas ilustres como Frei Beto, Mujica, Adolfo Pérez Esquivel, entre outros, se sucederam. E não dá para esquecer a figura idosa e frágil de Leonardo Boff, amparado em sua bengala, sentado do lado de fora da porta da Polícia Federal, em um dia chuvoso, fazendo vigília. Tais gestos de resistência política tornaram-se rituais extremamente bem-sucedidos e que passaram a denunciar a arbitrariedade da justiça e, por conseguinte, se transformaram em uma vitrina de denúncia do modo como Lula está sendo tratado. Tais gestos de resistência foram essenciais para que a denotação jurídica de prisioneiro que praticou crime de corrupção deslizasse para prisioneiro político isolado, sem comunicação. Todas essas cenas de resistência política, visitas, manifestações, acampamento, vigília, etc., viralizaram através de vírus que circularam nas redes sociais e foram discutidas e analisadas em artigos que circularam na mídia alternativa brasileira e na grande mídia internacional. Essas mídias foram essenciais para dar visibilidade a esses atos, pois a mídia tradicional permaneceu em silêncio e, quando se manifestou, como fez o Estadão, foi para transmitir as decisões da juíza que impediu as visitas a Lula, dizendo que a Polícia Federal não é lugar para receber políticos e amigos. Lá seria admitido apenas seu advogado. É óbvio
que os responsáveis pelo golpe em slow motion nada fariam que pudesse pôr em risco sua longa e determinada operação, perseguida por tantos anos, pois, desde o primeiro mandato de Lula, várias foram as tentativas mal sucedidas, até que conseguiram alcançar seu objetivo no momento em que Dilma se elegeu para o seu segundo mandato. Vale dizer, foram 13 anos depois da eleição que levou Lula ao Palácio do Planalto. Da mesma forma, não seria de se esperar que a mídia tradicional, porta-voz da classe dominante, desse abrigo aos movimentos de resistência política que a resistência política vinha realizando. Ela também tinha que trabalhar para ratificar o resultado daquele jogo de xadrez com o qual havia colaborado ativamente desde sua primeira tentativa. Como Pechet havia dito, toda ideologia dominante trabalha constantemente para reforçar suas defesas sobre seus pontos de fragilidade, falhas e fraturas. Ela é o lugar de uma incessante remodelação para ocupar previamente esses pontos ou reapropriar-se deles pelas concessões necessárias, reconhecendo às ideologias dominadas um espaço regulamentado por limites. E a não visibilidade que a grande imprensa escrita e televisiva dava ao movimento de resistência era a parte essencial do plano de defesa desenhado pela classe dominante, depois de terem se reapropriado do poder. Para tornar-se visível e a seus reclamos, era necessário que a militância ganhasse as ruas, fizesse muito barulho, ocupasse muito espaço, fosse às redes sociais e contasse com as mídias alternativas e internacionais. E foi isso que ela fez. Diante de um tal cenário, cabe questionar como é possível que a resistência se instaure. E é ainda Pechet que joga a luz sobre essa questão. Diz ele, tomar até o final a interpelação ideológica como um ritual supõe reconhecer que não há um ritual sem falha, falta e rachadura. Ou seja, as ideologias dominadas se voltam contra a dominação exatamente através das falhas e dos tropeços que a afetam incontornavelmente. E Pechet acrescenta que tais quebras e fragmentos de rituais constituem as matérias-primas da luta ideológica das classes dominadas. E mais adiante ainda, nos diz que, se a revolta é contemporânea da linguagem, é porque sua própria possibilidade se apoia em uma divisão do sujeito, inscrito no simbólico. Nesse ponto, cabe refletir sobre o que impulsiona tais gestos de resistência política, que se prolonga por meses e passa por diferentes condições de produção, como é o caso que aqui está sendo analisado. Entendo que essa reflexão conduz obrigatoriamente ao sujeito que protagoniza essa resistência. Trata-se, indubitavelmente, de um sujeito coletivo, impulsionado pelo desejo que está na base de tal resistência. Em função disso, trago brevemente o pensamento de Guattari. Diz ele, a produção do desejo é resultante de pulsões de natureza político-social. Essa é a razão pela qual eu vou a Guattari. E mais adiante acrescenta, trata-se de movimentos de protesto do inconsciente contra a subjetividade capitalística, é assim que ele diz. O autor ainda chama a atenção para o fato de que tais pulsões geram agenciamentos coletivos de subjetividade.
sublinhando a importância política da produção do desejo e seus possíveis desdobramentos, entre os quais se situam os movimentos sociais. Trouxe Guattari para pensar a militância do PT e sua circunstância. Essa militância, que havia se retraído em função do mal-estar que o golpe em slow motion produziu, subitamente viu-se sacudida pela iminência da prisão de Lula, por um lado, e por outro, sentiu-se exigida pela comanda que Lula lhe passou. Foram esses dois acontecimentos conjugados que a trouxeram de volta às ruas, juntamente com suas bandeiras vermelhas. E esse sujeito, ao retornar, veio impulsionado por seu desejo, pronto para realizar manifestações, entoar canções, declamar poesias, solar Lula lá ao som do trompete, em mercados públicos, shoppings e diante da Polícia Federal. Um sujeito a um só tempo desejante e coletivo, convocado por uma pulsão de natureza político-social, capaz de transformar uma comanda em resistência e de congregar multidões para as práticas sociais que a conjuntura impunha. No entanto, em que pese toda essa enorme energia coletiva de resistência, como era de se esperar, Lula foi considerado ficha suja e impedido de concorrer à presidência da República. Uma vez mais, podemos ver como a ideologia dominante soube fazer valer seus instrumentos legais para reforçar suas defesas. Assim procedendo, revestiram-se da aparência de legalidade que a lei da ficha limpa lhes colocou à disposição. Bom, e aqui eu vou dar outro salto, né, no tempo. Eu penso que, assim como agenciamentos coletivos de subjetividade foram os desencadeadores das pulsões político-sociais que produziram a resistência à prisão de Lula, foi essa mesma ordem de pulsão social que se desencadeou durante a curta campanha presidencial de 2018. Diria que foi uma energia que não se perdeu, que não teve tempo de se dispersar, que apenas se transformou. Foi uma pulsão social que levou milhares de pessoas às ruas para rejeitar um candidato, gritando "ele não", gritando "mulheres contra Bolsonaro", ou ainda "unidos pela democracia", entre outras tantas manifestações. Mas, dessa vez, não se tratou de uma contra-identificação, mas de uma total desidentificação. E foi possível perceber que esse movimento de resistência foi muito heterogêneo. Nele, encontraram-se diferentes posições políticas, diferentes colorações partidárias e diferentes identificações de gênero. De modo que é lícito pensar que, enquanto a contra-identificação reforçou a militância do PT, a desidentificação serviu para reunir todos os que apreciam a democracia contra um candidato que visivelmente a ameaçava / ameaça. E, uma vez mais, a mídia tradicional não ofereceu seu espaço para dar visibilidade à resistência. Em seu lugar, a mídia alternativa e redes sociais fizeram circular e fazer ouvir essas vozes. Em suma, por todos esses gestos de resistência que eu trouxe aqui, parece-me que é possível entender que a resistência não é um processo dotado de começo, meio e fim. Ao contrário, é um processo que, por sua própria natureza, não acaba.
pode interromper-se por momentos, mas reinicia um pouco adiante. É um processo que demanda continuamente um sujeito coletivo e desejante para se reinventar frente à conjuntura, para reiniciar de outra forma. E como diz Didi Iberman, quando há recalque, há conflito. E quando há conflito, há sintoma. Ou seja, em tempos sombrios, é preciso ousar se revoltar. Resistir / existir, e estou trazendo a epígrafe da Manu, é necessário, é preciso. Obrigada.